Quando a gente começou, não era sobre equipamentos, mas sim sobre contar histórias. Mas a gente entendeu que paixão sem estrutura não sustenta o crescimento. Eu comecei no audiovisual em 2019 e já trabalhava na área de marketing antes disso. E hoje a nossa produtora atende cerca de 20 clientes recorrentes mensais e entrega mais de 100 materiais por mês. Cara, começar sozinho é um caminho meio difícil, assim. Eu comecei em 2019, gravava direto com o celular, inclusive é esse mesmo celular aqui, é o que eu tô lendo os roteiros. É um iPhone 13 Pro Max, mas comecei na época, acho que com o iPhone 11 e um Osmo 4, eu não sei se vocês sabem, mas é um gimbal de celular bem básico. E cara, comecei indo de porta em porta, atendendo cliente, batendo, oferecendo trabalho. Os vídeos eram bem básicos, na época a gente editava tudo via CapCut, que na época o CapCut ainda era gratuito. E foi um começo que eu acho que bom, assim, eu aprendi a extrair do celular tudo que ele oferecia, né? A gente ficou utilizando o celular mais ou menos até 2021, 2020. Conquistamos vários clientes e a gente chegou num momento que entendeu que precisava de um passo a mais, né? Nessa época eu trabalhava sozinho. Aí, em 2021, a gente contratou a primeira pessoa, que é o Elian, que hoje é nosso sócio aqui dentro da produtora também. E, cara, ali a gente viu que precisava dar um gás. A gente precisava elevar um nível, a gente ia cair naquele, sabe, entregar o mesmo trabalho que todo mundo entregava, entregar um conteúdo sem muita personalidade. Na época a gente também tentava abraçar outras coisas que não eram relacionadas com audiovisual. Então a gente tentava abraçar postagem estática, tráfego pago. A gente levou isso durante um tempo até entender que, cara, realmente eu tenho uma paixão pelo audiovisual, eu gosto de audiovisual, então, né, eu vou focar nisso. Mas isso foi um longo caminho até a gente aprender. Dentro desse meio tempo eu também tive um sócio que eu aprendi muita coisa com ele, cresci bastante. O principal de tudo isso é que os primeiros clientes são extremamente difíceis. Tu vai penar bastante no começo, não vai escalar de uma hora para outra, né? Com a gente foram, vamos lá, basicamente hoje quase 8 anos trabalhando na área. A gente optou por seguir um caminho que foi um pouco mais, não raro, mas de certa forma mais persistente, sabe? Desde o começo eu tirava o suficiente para eu viver de dentro da empresa e reinvestia todo o dinheiro em equipamento, que eu sabia que a gente ia usar. Na época que a gente comprou a nossa primeira câmera foi uma FX30 e a gente não sabia nem usar a câmera direito. Então, durante muito tempo depois que a gente comprou o equipamento, a gente ainda continuou gravando com o celular porque não entregava uma qualidade suficiente com a câmera a ponto de justificar eu aposentar o celular e de fato pegar a câmera e entregar esses trabalhos com a câmera. Então a gente comprou os equipamentos, ia aprendendo e usando, ia gravando conteúdo para nós, ou ia testando com alguns clientes que não tinham, né, problema, assim, eles gostavam de testar e a gente entregava esses materiais como bônus, mas sempre que a gente ia conquistando, a gente ia reinvestindo esse dinheiro para conseguir deixar essa produtora o mais rentável possível e a gente entregar um conteúdo de uma qualidade acima da média do mercado que entregava aqui na região. Se a gente olhar para trás hoje, parece que foi muito rápido, né? Mas a gente pega, cara, de 2019 até hoje, foram basicamente 8 anos construindo a produtora, construindo algo que hoje eu vivo disso, né? Isso aqui é a minha vida hoje. E eu acho que dentro dessa jornada tem alguns pontos que foram extremamente importantes. Eu tenho anotado aqui no roteiro, eu acabei de ver. Eu acho que um dos principais pilares que a gente conseguiu foi em 2021, quando a gente decidiu, cara, precisamos contratar mais uma pessoa. Foi a gente conseguir estruturar processos antes disso. Então a gente começou a organizar toda a parte da produtora de processo, deixou tudo isso redondo e fez a primeira contratação. Então desde quando o nosso, né, o nosso colaborador ele entra até o momento que ele sai para a captação, a gente tem um processo. Então o Elian, que é do time de captação, ele sabe o processo que ele tem que fazer e cada um segue a sua etapa do processo e tudo flui sozinho. Hoje, se eu não botar a mão, obviamente a produtora roda sozinho. Ano passado eu saí para viajar, ano retrasado eu saí para viajar, fiquei quase 30 dias fora, fiquei 20 e poucos dias fora. E tudo rolou numa boa, o pessoal foi se virando sozinho, justamente porque temos processos, né? Dentro desses processos, eu acho que o principal é para ti ter um controle da entrega que teu time faz, né? Tu sabe se teu time está entregando o vídeo no prazo certo, sabe se a captação está agendada no prazo certo, se ele não esqueceu de nenhum cliente para agendar. Principalmente hoje, com o modelo de negócio que a gente estruturou aqui na nossa produtora, que a gente tem 2 serviços que são bem distintos, eu acho que isso faz muito sentido.
e algo que se tu tá buscando escalar, tu precisa se atentar antes de sair contratando gente. Hoje a gente tem mais 3 pessoas no time além de mim, a gente tem o Elian, que é do time de captação, ele que faz todas as captações ali dos clientes recorrentes. Tem o Vitor, que é o nosso editor-chefe, que é um baita de um editor. E tem o Rafa, que é nosso editor júnior, que ele também a gente pegou ele do zero, começou a treinar, assim como o Vitor, para ele conseguir se desenvolvendo aqui dentro da produtora e a gente ter mais braços dentro da produtora, ter como fazer entregas mais rápidas, ter como fazer semi-day. É importante que o pessoal se atente, né, que o audiovisual ele é praticamente uma arte, né? Eu vejo, pelo menos, né? Ele tem um quê muito artístico, diferente de tu pegar uma profissão que ela é mais linear, né? O audiovisual, ele precisa ser artístico porque eu acho que é isso que transmite a tua visão e é por isso que um cliente vem até a tua produtora. Porque ele gosta da tua visão sobre alguma coisa, ele gosta do teu olhar sobre alguma coisa. Só que o pessoal às vezes esquece que uma produtora é uma empresa, né? E as empresas, elas querem se relacionar com outras empresas e não com o cara do vídeo, com o gurizão lá que faz o vídeo. Hoje a gente dividiu a produtora basicamente em 2 modelos de negócios, tá? A gente tem um programa de geração de conteúdo corporativo, que é onde o cliente ele paga uma assinatura mensal, a gente cria um planejamento e executa esse planejamento em formato de vídeos para ele e entrega esse planejamento para o cliente postar. Então, semanalmente a gente grava esses conteúdos e entrega para ele em até 48 horas. Como que funciona esse processo, né? Sexta-feira a gente faz uma pré-reunião ali com o cliente, faz um briefing, anota as pautas, cria o planejamento. E aí toda sexta-feira a gente monta a agenda do cliente para outra semana, separando ali os roteiros que ele vai gravar nesse dia, as datas que ele vai gravar, capta esse material e edita e entrega para ele. Na outra semana a mesma coisa. Então o cliente ele sempre tem conteúdo novo para publicar dentro da rede social dele, graças a esse tipo de programa de geração de conteúdo. Para esse tipo de trabalho, a gente tem um setup bem híbrido, né? Ele precisa ser um setup rápido, um setup leve, que o William consiga gravar, que a gente não tenha altos custos de armazenamento por conta dos arquivos, né? Então, esse setup a gente grava com uma Sony ZV-10 Mark II, com uma 23, uma 50 e uma lente 11mm quando é imóvel, que a gente trabalha com bastante imóvel também. Então esse é um setup bem básico. Depois de microfone a gente usa um microfone da DJI, que é um DJI Mic da primeira geração ainda, acho que a gente usa desde que lançou, é um baita de um microfone. E esse setup ele é bem versátil, né? Óbvio que tem mais coisas ali, mais miudezas, mas o principal é isso. Eu acho que é o que mais surte efeito. A Sony ZV-10 Mark II para isso foi uma câmera excelente que a gente achou. Ela tem uma qualidade de imagem muito boa, os arquivos dela são um tamanho excelente e a gente consegue armazenar tudo isso num Dropbox durante um tempo, né, para ter de backup até passar para um backup físico. Outro ponto que a gente tem de diferencial nessa entrega é como a gente tem uma equipe, a gente sempre busca entregar um material a cada 48 horas para esse cliente. Então, se ele gravou, por exemplo, na segunda-feira, até quarta-feira ele já tem um material. Depois na sexta ele tem outro, e assim sucessivamente. Obviamente, se a gente conseguir adiantando os materiais, a gente vai adiantando esses materiais e entregando para o cliente. Bem lembrado. Da parte de iluminação, para esses vídeos de rede social, a gente usa uma Sokani X60 ou uma X100, né? É essa luz que está filmando aqui desse lado, que vocês estão vendo. E a gente tem um bastão da Yongnuo que está ali. Eu acho que vocês não vão conseguir ver, mas a gente vai colocar as imagens aqui depois. Usa também um RS3 Pro, que é um baita de um gimbal, ele já vai fazer mais de 6 anos e tá funcionando firme e forte. Acho que a gente comprou em 2021, 2022. A gente optou na época já por pagar mais caro num gimbal porque viu reviews e descobriu que, cara, vale a pena tu pagar às vezes um pouco mais caro num produto que tem uma vida útil bem maior, né? A gente, inclusive, teve uma experiência bem ruim com a Feiontech. Foi um gimbal deles que a gente comprou que, enfim, ele deu problema basicamente na primeira carregada e a loja não quis aceitar a garantia do produto. Então, com isso, a gente aprendeu que, cara, compra um produto, sabe que é certo e que vai suprir a tua necessidade, e no caso desse gimbal ele supre a necessidade até para vídeos maiores. Outro produto que a gente usa muito também é um rebatedor, parece uma coisa muito boba, mas a gente demorou muito tempo para aprender que isso era excelente. Então a gente tem rebatedores aqui de vários tamanhos e a gente sempre costuma usar, principalmente em ambientes que já tem uma iluminação boa e tu só precisa rebater difundir a luz do sol, ou tu precisa rebater luz mesmo. Então, cara, é uma baita de uma ferramenta, é super barato e funciona muito bem. E depois a gente tem as demais produções, né? Então a gente divide a produtora em basicamente esses 2 pilares. São vídeos para redes sociais e no programa de geração de conteúdo corporativo e produções. As produções, elas se encaixam em todos os outros tipos de vídeos que não são para redes sociais.
Então, Isaac, eu quero produzir um podcast, eu quero produzir um vídeo institucional, eu quero produzir um clipe para minha banda, quero gravar um ao vivo. Então, tudo isso a gente orça a parte para o cliente e faz essa entrega. Aí, para essa entrega, a gente tem outros equipamentos que a gente não costuma usar no dia a dia por conta de ticket, de preço, né? Então, de câmera principal aí para essas gravações, agora a gente está usando uma Nikon ZR. Aí a gente tem algumas outras lentes, né, para usar junto com essa Nikon ZR. A gente tem uma 25-200 da Sony, que a gente usa o adaptador. Eu gosto muito de usar uma Helios 44 Mark VII, que é uma lente vintage, ali do final da década de 90, eu acho, 91. Que é uma lente soviética, que foi, enfim, ela tem uma baita de história, essas lentes da Helios, se quiser um dia eu posso contar aqui pra vocês, e que são lentes mais artísticas, né, e ela tem um look muito bonito. Depois a gente tem uma Amaran 300C, que é essa luz que vocês estão vendo de recorte aqui no fundo, é dessa 300C, eu acho que tem uma ou duas dessa, então a gente divide bem, e aí quando precisa de mais equipamentos a gente acaba alugando. Então teve clipes ali que a gente rodou com Black. Cara, não tem materiais que tu precisa entender quando tu é uma empresa que tu não precisa ter todos os equipamentos disponíveis para ti o tempo todo, né? A gente sempre foi muito de, cara, vamos fazer com o que tem e vamos aproveitar o que a gente tem. Se precisar de alguma coisa muito fora da curva, a gente vai lá, aluga. Então muitos materiais, quando a gente precisa, a gente acaba alugando, porque não compensa, né, eu ter toda a grana. Às vezes, porra, cara, tem 100, 200 mil investido aqui e eles estão parados porque tu faz um projeto por mês, dois. Então, muita coisa. Até hoje a gente aluga, não opta por ter aqui dentro da produtora, justamente por isso, que faz mais sentido. Cara, eu vou aqui numa cidade vizinha, alugo, que é uma cidade um pouco maior que a gente mora. Tenho acesso a infinitas lentes, então eu não fico preso na mesma lente para usar em vários projetos e consigo ter um range, sabe, de vídeos muito maior, assim. Eu posso alugar uma Black, eu posso alugar uma Canon, eu posso alugar uma FX3, enfim, eu posso alugar basicamente o equipamento que eu quiser com uma facilidade enorme. A drone é a mesma coisa, quando a gente precisa de drone para projeto maior, a gente acaba alugando e até esqueci de mencionar, mas quando a gente grava vídeo para rede social, a gente grava com um DJI Mini 4 Pro, que é, cara, um excelente drone. A gente já teve o Mini 3 também, que acabou caindo dentro d'água, mas é uma outra história. E depois a gente comprou esse Mini 5. O drone é algo que talvez, como a gente está usando com bastante frequência, talvez a gente invista ali num Mavic, em algum outro drone, mas até então, para esses projetos tem suprido muito bem a gente alugar, ou às vezes, né, como tu não tem o equipamento, tu consegue alugar, tem mais versatilidade. Às vezes a gente prefere optar por uma cena de FPV e aí, né, aluga, conversa com o piloto e acerta a hora do FPV pra gente fazer esse material. E com base nisso, cara, hoje a gente tem basicamente mais de 100 mil reais investidos em equipamentos, entre câmeras, acessórios, iluminação, mas isso não veio de uma hora para outra, né? Foi ao longo aí desses 8 anos que a gente veio investindo a partir do momento que foi sentindo a necessidade, né? Algo muito importante que eu vi é que se uma câmera não vai fazer tu cobrar mais no seu serviço, não faz muito sentido tu lá investir, 25, 30 mil numa câmera, mais 10, 15 mil numa lente, para no final das contas tu tá ganhando a mesma coisa e ainda ter que pagar esses equipamentos. Sobre o pessoal da edição, hoje a gente tá usando, todo mundo tá usando o Mac Mini M2 Pro, que é um baita de um computador, mas agora a gente tá trocando, tá nesse processo, então metade do pessoal tá com o M4 já, e metade do pessoal ainda tá com o M2 Pro, mas a gente tá fazendo essa transição já para esses M4s, porque a gente notou, aí tá, ele tem, acho que aqui é um ponto que é muito válido, tá? A gente achou o Mac Mini M2 Pro mais poderoso, sem dúvidas, ele é um baita de um computador, o processamento bruto dele é muito forte, mas o Mac M4 ele roda as coisas muito mais fluidas. Eu uso aqui no meu computador um Mac Mini M4, é o que tá ligado a esses dois monitores, e ele roda tudo muito mais fluido. E a gente tem preferido ter uma linha de edição contínua, sem travamentos e sem percalços no meio do caminho, do que tá com o M2 Pro, que tem mais processamento bruto. Mas, cara, muitas vezes na hora que tu editar um vídeo, ele tava engasgando demais, tava travando demais. Ele demora um pouquinho mais para renderizar as coisas, para tirar ruído de foto, às vezes de evento que a gente faz. Mas em contrapartida ele é muito mais fluido e tu consegue ter um workflow muito mais limpo com ele. E aí a gente tem dois monitores, esses dois monitores que eu uso aqui são da Pichau, o Perseus Pro, e o pessoal usa direto, né, um monitor ultrawide da LG de 32 e a tela do MacBook, que é excelente ali como parâmetro para cor. Esse monitor da Pichau aqui, que é o Perseus, cara, eu achei a cor dele muito boa pra gente que trabalha, ele tem um custo-benefício muito bom. O único problema foi que os meus deram dead pixel nos dois monitores com menos de uma semana de uso.
Mas enfim, como ia ter todo um transtorno de eu mandar, de eu ficar sem tela, eu acabei ficando com eles mesmo assim e tá funcionando super bem. Eles são 2.7K, a qualidade de cor é muito boa, não sei se eu dei sorte de vir uma calibração boa, mas quando eu bato ali com a tela de outros aparelhos que eu sei que são calibrados, a cor é muito parecida, assim, uma com a outra. Ricardo, eu acho que o ponto mais importante é que produzir um vídeo é caro, porque armazenamento é caro. Então a gente tem basicamente duas formas de armazenamento. A gente grava os materiais. Enquanto esses materiais estão em edição, eles são sincronizados com o nosso Dropbox. Então, se eu descarregar um vídeo aqui, se o Rafa descarregar um vídeo, se o Vitor descarregar o vídeo, se o Eliane descarregar o vídeo, ele sincroniza com todos os computadores no Drop. A gente tem a segurança de ter esses arquivos todos armazenados em nuvem, então não tem chance de, né, porra, cara, perdi um arquivo de um evento que o meu cliente fez, perdi um arquivo de uma gravação importante que eu fiz, isso não tem esse problema. A partir do momento que a gente edita e entrega esses materiais, eles são aprovados, a gente passa esses materiais para um backup externo, que nada mais é do que a gente coloca tudo num HD externo ali durante mais um tempo, né? Se for projetos maiores, a gente mantém armazenado daí num HD externo. E caso precise, porra, cara, um cliente lá é de fora e pediu um material que ele tinha do vídeo. Cara, eu não preciso ir lá e gravar de novo. Eu tenho esse material salvo fora da nuvem, aí o Vitor só pega, ou eu só pego esse material do HD, passo de volta para a nuvem, utilizo e depois passo de volta para o HD. Esse foi um formato que a gente achou que é extremamente interessante, que a gente conseguiu usar bastante isso, né? E principalmente diminuiu bastante o nosso custo. Então foi um formato que a gente achou de ter um custo-benefício bom. A gente chegou a pensar na época em montar um NAS e tu traz isso uma segurança pro teu cliente, né? Ele sabe que ele não tá lidando com um amador, com uma pessoa que vai, pô, cara, perdeu meus arquivos, tá, tem algum tipo de problema, às vezes é alguma coisa muito importante. Então esse foi um formato bom que a gente achou de ter um custo-benefício para armazenar esses materiais. Acho que esse é um ponto mega importante, porque o cliente ele vê o vídeo pronto, mas o que garante esse vídeo pronto é esse processo de entrega que tu tem. É algo que é extremamente importante e eu acho que é mais importante até do que equipamentos. Cara, imagina, às vezes o teu cliente investiu 80, 100 mil reais num evento de lançamento, em alguma coisa, e tu grava um material e às vezes tu tá usando um cartão que é ruim ou tá, não tem backup em nuvem e tu perdeu esse material. Fica uma situação mega chata, provavelmente tu vai tomar um processo desse cliente, porque tu perdeu os materiais dele, a responsabilidade pela captação é tua. Esse processo garante toda essa entrega e garante que tudo saia como deve sair. Hoje a gente edita em média de 60 a 80 vídeos por mês e entrega tranquilamente mais de 100 materiais entre fotos, stories, vídeos. E isso só é possível, isso só existe hoje porque a gente tem uma estrutura e tem algo por trás dessa produtora, por trás desses vídeos, que garante com que essa entrega saia com qualidade, saia com procedência, né? E que garante a segurança de todos esses arquivos durante todos esses processos que ele passa desde a gente vai fazer os roteiros até ele chegar lá no cliente. A gente continua apaixonado pelo audiovisual, acho que inclusive esse é um dos diferenciais que a gente tem aqui dentro da produtora, que todo mundo realmente gosta daquilo que faz e gosta de produzir conteúdo, gosta de gravar, gosta de editar, mas a gente entendeu que o audiovisual é um negócio. E principalmente que se tu quer crescer nesse mercado do audiovisual, tu não precisa pensar só em câmera, só em lente, tu precisa pensar em estrutura, precisa pensar em processo, precisa pensar em entrega, precisa pensar em garantir que o teu cliente tá vendo essa entrega lá no final, tá, né? Ele tá recebendo o vídeo no dia que foi combinado, ele tá recebendo o material que ele queria, né? Que não tá tendo nenhum ruído nesse meio tempo de comunicação. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, acompanha a gente aqui e ativa o sininho para receber todas as notificações. Valeu!